Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Eu vou gravar este vídeo específico sobre um certo assunto aí, com respeito, por exemplo, a partes da Bíblia que não podem ser pregadas. E como o tempo é curto e meus vídeos são curtos, eu vou aí estar comentando apenas um versículo que é Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21, que ali diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. E alguém diz que isso, por exemplo, não pode ser pregado mais nos dias atuais. Eu creio que a Bíblia ela é a palavra de Deus, inspirada e inerrante do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia é inspirada de maneira plenária e verbal pelo Espírito Santo, não contendo erros, e assim ela é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, e não apenas o Novo Testamento ou partes dela, ok? Então, com respeito a textos como, por exemplo, Deuteronômio 19, 21, a gente tem que ler, por exemplo, com respeito ao contexto em que é empregado tais passagens, porque aparece apenas 3 vezes na Bíblia, na Torá, essa expressão olho por olho, dente por dente. No capítulo de número 21 de Êxodo, versículo 24, aparece também em Levítico 24, versículo 20, aparece também em Deuteronômio 19, 21. Essas são as 3 passagens que aparece esse versículo. Quando Jesus vem no Novo Testamento, lá no capítulo 5 de Mateus, versículo de número 38, dizendo: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E quando ele explica, eu, porém, vos digo, Jesus ali não está, digamos assim, desfazendo daquilo que está escrito com respeito ao olho por olho, dente por dente, e muito menos dizendo que o que foi escrito está errado. Na verdade, Jesus, nesse texto de Mateus, ele está confrontando a interpretação errada dos escribas e fariseus com respeito à lei de Moisés. Então, como eles interpretavam errado, Jesus vem ampliando, mostrando o verdadeiro sentido do que quer dizer exatamente a lei. Então, ali, os fariseus, eles interpretavam e entendiam que olho por olho, dente por dente, era ali uma forma, por exemplo, de nós, digamos assim, nos vingarmos por motivos pessoais de alguém. Então, na mente deles, isso abria um certo espaço para que eles ali projetassem uma certa vingança de uma pessoa por motivos pessoais. Então, Jesus está dizendo que esse texto ele não é base para, por exemplo, nós, por exemplo, nos vingar por motivos pessoais. Esse texto ele está embasado para trazer a ideia, por exemplo, com respeito a questões judiciárias. Então ali, por exemplo, a questão, por exemplo, do olho por olho, dente por dente, está exatamente trazendo a ideia de questões judiciárias aonde, por exemplo, os judeus eles não poderiam, por exemplo, deixar com que aquilo que ocorresse, que fosse injusto, sem que eles pudessem pagar por aquilo. Por exemplo, no capítulo 21 do livro de Êxodo, versículo de número 18 e 19, ali aparece, por exemplo, o texto bíblico em Êxodo dizendo que se alguém batesse no outro, desse murro, ferisse o seu próximo, e ali, por exemplo, o seu próximo não chegasse a morrer, ali diz, por exemplo, que ele apenas iria restituir uma indenização do seu próximo. Quando a gente lê os versículos de número 20, 21, 22 e 23, ali vai falar sobre ali os escravos, se alguém maltratasse o escravo e morresse na sua mão, a pessoa que maltratou, matou o escravo deveria morrer, mas se aquele escravo, por exemplo, ficasse com vida ali por 1, 2 dias, ele não precisava, não poderia morrer porque era dinheiro dele. E ali, por exemplo, se alguém batesse numa mulher grávida, aquela mulher grávida ela chegasse a perder, abortar a criança, ali, por exemplo, aquela pessoa que fez isso teria que indenizar aquela mulher. E se aquela mulher, por exemplo, tivesse passando mal da sua saúde, aquela pessoa que fez aquilo deveria pagar com a própria vida. E é nesse contexto que aparece lá em Êxodo 21, 24, dizendo olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura. Isso aí não é exatamente algo de se arrancou meu olho, eu arranco o teu. Na verdade, a ideia ali é uma expressão idiomática para falar da retribuição justa. E não é com questões,
questões, por exemplo, pessoais, mas sim, por exemplo, com questões ali judiciárias, daquilo que ocorreu, daquilo que acontece, então deveria haver uma restituição. Então, e Jesus está explicando que isso no Novo Testamento não é, por exemplo, não pode ser interpretado como questões de vingança. Por isso que ele diz: não resistais ao mal. Esse resistais ao mal significa que não é para nós contrapor o homem que, por exemplo, quer contender conosco. Não é para nós ficar rebatendo, ficar brigando, ficar contendendo. Não resistais ao mal, mas qualquer que lhe ferir a face direita, outra expressão idiomática, para falar que nós não deveríamos ficar retrucando certas coisas, por exemplo, que às vezes vêm ao nosso encontro. Como servos de Deus, nós deveremos ser luz do mundo, como ele diz lá no versículo 48. Sede, pois, perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, nós devemos ser a semelhança do nosso Deus nesse contexto. Então, ali, por exemplo, não está falando de questões, por exemplo, de vingança, entende? Ali está falando de questões judiciárias. E nós temos que entender o seguinte, que a lei, por exemplo, ela tem leis moral. A lei é uma só, mas ela tem de cunho moral, lei de cunho moral, de cunho civil e de cunho dietético. Então, nós temos esses três tipos de questões na lei. E nesse aspecto, por exemplo, nós devemos entender, por exemplo, que existem leis que elas são dadas apenas para Israel como nação. E nesse contexto, elas não têm uma aplicação literária para nós como igreja, mas elas contêm um princípio universal aplicável. Então, eu vou aqui citar, por exemplo, lá no capítulo 24 do livro de Levítico, versículo 15, ali, por exemplo, o que blasfemasse de Deus deveria morrer. Mas a Bíblia diz isso para os filhos de Israel, ou seja, é uma lei dada para Israel. Dos filhos de Israel, se houvesse esses casos, deveria morrer. Mas para nós, por exemplo, hoje, nós não temos essa lei, por exemplo, literalmente, no sentido de nós apedrejar, mas o princípio nós a temos, ou seja, nós não podemos blasfemar de Deus, nós não podemos ficar brincando com Deus. Isso resulta também em morte eterna, em separação de Deus, isso resulta em castigo eterno, ok? Então, o princípio ele é universal, mas a aplicação, por exemplo, literária do que está escrito, às vezes ela é somente para a nação de Israel. Por isso que tem leis que é apenas para eles, leis dietética ali sobre não comer certos tipos de animais em Levítico 11, leis dos holocaustos no capítulo 1. Então, se eu pudesse aqui citar diversas leis, ok? Mas nesse contexto, por exemplo, tem leis que são apenas para Israel, mas que o princípio é universal. Então, essa lei do olho por olho, dente por dente, ela tem um princípio universal. A literalidade é para Israel, ali no contexto de Êxodo capítulo 21, é somente para Israel, essa lei do olho por olho, dente por dente, ou seja, ali, por exemplo, quem fizer isso vai receber aquilo. Mas o princípio ele é aplicável universalmente para a igreja, que está falando sobre a lei da semeadura. Por exemplo, em Gálatas 6, versículo 7, a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, o que nós planta, nós colhe. Se nós formos ainda para a Bíblia, em Colossenses 3, 25, a Bíblia diz que aquele que fizer injustiça vai receber a injustiça que fizer. E nisso não há acepção de pessoas. Então, veja aí a lei do olho por olho, dente por dente, de uma maneira aplicada no Novo Testamento, ok? Então, se você tiver alguma dúvida aí para perguntar, pergunte que eu vou aí estar pronto para responder. Com respeito à lei, com respeito a textos, se podemos ou não podemos pregar. Então, a minha palavra para você é, nós podemos pregar sim qualquer texto da Bíblia nos dias atuais, desde que você conheça o caráter literário do texto, qual é o gênero do texto. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine a tua mente e que nós não caiamos, por exemplo, nesses últimos dias, no liberalismo teológico que nega a inspiração plenária e verbal das Escrituras. Que Deus abençoe a todos.